Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando agora um novo projeto aqui da Aliar Investimento, que é o Aliar Convida, que é um podcast onde a cada episódio a gente vai trazer um convidado para bater um papo, falar sobre política, investimento, mercado financeiro, curiosidades e, claro, empreendedorismo. Esse é um projeto muito bacana, é um projeto que a gente vem desenhando ao longo do ano, aí, vamos se dizer, para colocar agora em ação e poder entregar o melhor conteúdo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista da Aliar, e para esse primeiro Aliar Convida eu trouxe uma pessoa muito especial, um cara que eu posso dizer que é meu amigo, meu sócio, muitas vezes o meu mentor, mas é um cara que foi fundamental em tudo isso que a gente conhece hoje como Grupo Aliar, como Aliar Investimentos. Eu convido hoje para esse bate-papo Gabriel Magalhães, sócio fundador da Aliar. Gabriel, prazer, obrigado por estar aqui. E aí, irmão, tudo bem? E que honra na agenda, né? Ah, que isso, cara. Você sabe que a gente tem aqui uma prioridade que você tem um carinho especial nessas prioridades aí. O cara que tem a agenda mais corrida da Aliar, cara. Que isso. Não, é o que a gente brinca, né? A gente tem que fazer gestão de prioridade do tempo, né? Exato. Às vezes a gente tem ali uma coisa organizada, mas, enfim, a agenda tem que ser flexível, estar contigo aqui. Acho que falar para a turma aí, né? Principalmente para muitas pessoas que estão com a gente no dia a dia, né? Os clientes que são... que é o patrimônio da nossa empresa, são eles, né? São aqueles que escolhem ali caminhar conosco. Então, acaba que é uma oportunidade que é ímpar. E obrigado, cara. Obrigado. Imagina, aí por ter... que isso, mano. Como eu podia ter convidado outras pessoas lá do escritório, eu tive né? que abrir o primeiro episódio já aqui no all time high. Falei, eu vou trazer já aqui para fazer tudo, para gerar polêmica, para dar discussão. Por isso que eu falei, ó, vem fora da sua skin, assessoria de investimentos, pode vir na sua skin normal. A gente tá na skin aqui sem terno, sem gravata, né? Então muita gente é difícil ver a gente assim no escritório no dia a dia. Eu falei, então pode vir hoje na sua skin dia a dia, porque eu não vou amenizar, vou falar de assuntos aqui. Eu acho que, brincadeiras à parte, é o momento da gente falar um pouco da nossa posição, do nosso pensamento, né? A gente sabe que a gente está inserido no mercado financeiro e a gente tem que ser neutro em muita coisa. Mas muitas vezes a gente tem crenças, a gente tem talvez tendências que a gente gostaria de expor e obviamente por um profissionalismo, por uma ética, a gente preza ali sempre pela clareza. E acho que aqui é um bate-papo aberto para a gente falar de alguns temas que talvez sejam polêmicos na economia ou para as pessoas, que a gente trata com muita normalidade, mas também é um momento da gente falar um pouco do que a gente está pensando, nós, né? Porque a gente é assessor, a gente é empresário, mas também tem o Gabriel ali, que é filho, que é irmão, que é tio, que tem suas finanças pessoais, os seus projetos, e dividir um pouco isso com a gente. Então, obrigado aí, espero poder extrair o máximo aí, que eu sei que você tem muita coisa para compor aqui pra gente. Pô, legal. Espero corresponder às expectativas, né? Vai sim. Acho que quem tá começando a assistir aí não vai com toda essa expectativa que o Guilherme trouxe, né? Não, vai sim, vai sim. Gabriel, vamos, só para contextualizar, né? A gente, aliás, tem aproximadamente aí 5, 6 anos de existência, você já está no mercado financeiro já há mais um pouco tempo mais do que isso, só que você teve uma migração do mercado financeiro, talvez de um ponto que eu queria começar falando, né? Você teve o começo ali da sua carreira, né, no fundo de Private Equity, onde você fazia ali muito voltado à parte de finanças corporativas, que a gente sente hoje que é um tema, talvez não vou dizer que não é um tema tão utilizado, mas é um tema muito difícil. É como você fazer direito e ninguém quer ser, né, advogado tributarista, porque é o mais difícil, talvez. E a gente vê que as finanças corporativas é algo que, né, talvez esse foi o diferencial na sua carreira, quando você fez essa migração e fez talvez você ter ali essa desparecida aí junto com dentro do mercado, né? Eu acho que o mercado financeiro ele é carente de profissionais que conheçam a fundo como que funciona as finanças dentro de uma empresa, né? De uma companhia. Eu acho que a gente teve a sorte de ter passado por uma experiência onde nos traz um pouco mais de vivência nesses temas, né? Eu brinco, tem gente que está no mercado financeiro, lida com o negócio há tanto tempo, lida com a economia há muito tempo, mas você perguntar, poxa, já foi numa junta comercial? Onde? Fui aonde? É online isso? Qual que é o site? Exato. Poxa, sabe o que é? Enfim, termos básicos, né? Que dentro de uma companhia é constante, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Então, acho que esse conhecimento que nós buscamos ali explorar no mercado financeiro, ele fica um pouco distante daquele conhecimento que às vezes o cliente, principalmente o empresário, precisa e que nós também precisamos quando a gente vai fazer ali uma análise principalmente de um negócio, né, de um ativo, enfim. Então acho que a gente teve essa oportunidade de ter um histórico onde a gente conheceu mais a fundo o que acontece dentro de uma organização,
do que talvez ali atuar basicamente no atendimento do cliente, no sistema bancário como um todo. E posso falar, Guilherme, que isso é importantíssimo para fazer a análise dos negócios, mas também para a gente entender um pouco o lado do nosso cliente, principalmente o cliente empresário, né? O empresário ele tem ali necessidades, demandas e pressões do dia a dia que seu negócio proporciona, que, poxa, quanto mais próximo a gente tiver daquilo que é a realidade dele, eu acho que mais fácil a gente vai conseguir, dentro do que é o nosso trabalho, ajudá-lo e desempenhar um resultado que seja melhor naquilo que ele espera. E ao mesmo tempo, também, a gente fala de negócios, né? Poxa, vou comprar uma ação, vou comprar um título de crédito, enfim. Conhecer o negócio em si, os números do que se trata, né, a perspectiva de onde vai chegar, e aí você vai destrinchando isso em processos, né, em pessoas. Né? No final, uma empresa ela é feita por processos, pessoas, produtos, enfim. A gente consegue ter uma visualização que no final, confesso que fica mais pessimista, né? Então, muita gente questiona do nosso conservadorismo. Eu acho que eu tive uma contribuição ali para a gente ser um pouco mais conservador, e talvez isso seja um pouco do nosso... do que a gente já assistiu, da dificuldade que é ter um negócio de sucesso, da dificuldade que é você fazer o dinheiro, o capital intensivo se transformar em geração de caixa, em lucro e assim por diante, né? Eu acho que isso que você falou é bacana, né? Assim como você teve essa criação, vamos dizer, para o mercado financeiro na parte de finanças corporativas, eu também tenho a minha formação em finanças, e eu acho que isso trouxe para a gente esse sentimento de zelo que a gente passou para o dia a dia dos clientes, né? Por quê? Não porque talvez a gente conheça mais ou menos os números. Acho que a gente lidou tanto com números das empresas que não eram, às vezes, nossas empresas ou nossos clientes, eram empresas que a gente tinha que analisar para talvez tomar uma decisão, que a gente ficou muito criterioso. E eu acho que a gente trouxe esse critério de análise, de fidúcia, de olhar os números para a gestão dos nossos clientes. O que eu queria te perguntar, e assim, fazendo até um paralelo, você veio dessa carreira de finanças corporativas e, como você disse, muita gente não sabe o que é junta comercial. E hoje em dia, a gente está vivendo um momento que o cara fala assim, cara, talvez eu não saiba o que é junta comercial, mas para mim ler um balanço eu vou jogar aqui no ChatGPT e o ChatGPT vai me dizer se esse balanço é bom ou não. Era uma realidade diferente quando você fazia isso, quando a gente fazia isso há 5, 7, 8 anos atrás do que é hoje. Óbvio, hoje é muito mais fácil, a gente utiliza muito dessa tecnologia, né, de ChatGPT e tudo mais para fazer isso. Mas você acha que essa facilidade perdeu um pouco, talvez, dessa sensibilidade? Porque é muito fácil você jogar esse balanço no chat e ter um retorno. Mas será que aquele retorno é o correto, é o que você precisa, é o que você vai passar para o cliente? Você acha que isso distanciou um pouco isso para as finanças hoje em dia? Sem dúvidas. Eu acho que fazer um discurso bonito é muito fácil, né? E eu vejo que a internet ela trouxe uma facilidade de falar, de comunicar, né? Tem um vídeo que eu assisti recente com uma pessoa que disse o seguinte, que, há 10 anos atrás as pessoas tinham muito medo do que ia dizer, né, afirmar, né? Porque você pode abrir a boca e parecer, esse cara é um idiota, né? O que esse cara tá falando? Então hoje as pessoas elas não têm problema com isso. Então elas pegam, fazem ali suas ponderações e eu entendo, né? Eu acho que a internet possibilita isso e você precisa que alguém compre alguma coisa no final, então a pessoa quer melhorar de vida, ela começa a produzir conteúdo nesse sentido, né? Enfim, o que, só trazendo lá dentro, o que eu acho que é bacana, eu acho que a gente acabou que nós democratizamos ali a audiência, né? Então, às vezes uma pessoa de dentro da tua casa com um celular, ela se torna mais interessante do que um conteúdo feito com uma estrutura absurda de um conglomerado de mídia, enfim. Então isso é legal, isso é louvável, ponto. Agora, é um ponto de atenção, um ponto de preocupação, né? A superficialidade ali em alguns temas, em alguns assuntos, né? Eu acho que no nosso mercado isso é muito forte, né? Então, eu fico vendo a pessoa, começou a estudar mercado, ali 1 ano está desenhando o valuation de um negócio. Legal. A audácia é uma coisa que a gente valoriza. Se você vai utilizar o seu dinheiro também, ok, eu acho que no final das contas a gente sempre
a gente é mandatário do nosso recurso, eu faço o que eu quiser com ele, né? Qualquer pessoa faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas a partir do momento que a gente se posiciona como alguém que vai influenciar, aí eu acho que falta um pouco de cuidado, né? De considerar que às vezes uma pessoa pode ouvir e pode pegar essa visão que foi meramente superficial e tratar como verdade e expor uma parte do patrimônio que é a subsistência da família, dos filhos, né? Então, essa superficialidade ela incomoda um pouco. Falando de números, de balanço, de negócios, tem tanta coisa que envolve empresa, tem tanta coisa que envolve o resultado positivo. E você olhar um balanço é um pedaço, né? É um grão, né? A gente até comenta internamente, né? A gente vê muita gente falando, poxa, tal empresa no mercado de ações ela está barata. Sério isso, né? Esse negócio de empresa está barata, é sério. Barata é complicado. Não, a geração de caixa dela nos últimos 5 anos foi assim, pô, mas isso que foi o passado, né? Qual que é a perspectiva futura? Aí a pessoa às vezes traz uma tese simples, né? Eu lembro de uma tese conhecida, eu não vou aprofundar para não expor muita coisa, mas eu tenho uma empresa aqui que ela é uma empresa de, enfim, um meio de pagamento. Ou é uma empresa que presta um serviço específico e ela tem uma base de dados muito forte. Então, essa empresa amanhã ela vai se tornar um banco, né? E aí, se ela vai se tornar um banco, eu começo a compará-la com um banco que tem a quantidade de clientes que essa empresa possui, às vezes, de base de dados. Isso a gente viu acontecendo com muitos negócios. Então, tem uma empresa que tem uma base de clientes muito forte, agora ela vai se tornar um banco, e aí automaticamente o valuation dela é o valuation de um poxa, e quando ela for um banco, uma instituição financeira? Aí quando a gente começa a destrinchar o que é uma instituição financeira, tanto a parte regulatória, que é pesada, quanto gestão de risco, gestão de crédito, por exemplo. Então, uma instituição financeira ela ganha dinheiro com o spread daquilo que ela toma com aquilo que ela cobra, né? Então ela pega seu capital emprestado, ela empresta para outra pessoa. Então a gestão de risco é muito importante, né? A responsabilidade com o regulador é muito importante, né? O fund é muito importante. De onde que vai vir esse capital? Quem que vai confiar na gestão de risco de crédito dessa empresa? No final das contas, para eu dizer que uma empresa que tem base de clientes ela vai se tornar uma financeira de sucesso, é um caminho que eu não consigo nem imaginar o quanto que é longo, o quanto que é distante. E aí teve um caso específico de empresas que tinham esse perfil que as pessoas já consideravam e negociavam o valuation dela baseado nessa mudança de mercado, né? E a gente que já acompanhou alguns negócios lá atrás e assistimos alguns projetos iniciarem e a maioria não dá certo, isso eu posso dizer que eu acho que todo mundo tem essa consciência. A maioria dos negócios não dão certo, né? A maioria dos projetos não funcionam, né? Muitas vezes você tem que quebrar, né? Você tem que... Cara, você abre... Você vê... Eu tinha um professor na pós-graduação que ele falava assim, cara, o cemitério é o lugar onde mais tem bilionários. Porque a quantidade de ideia que eles levaram dentro de si que morreu é absurdo. Quantos negócios você tem que abrir para um dar certo? Às vezes você precisa... A gente falando de mídia e tudo isso, é igual influência. Às vezes você precisa de um vídeo para sair do nada e ser alguém. Mas ele postou 200. A gente talvez precisa ter quantos estudos para um estudo. Falar, cara, essa é a carteira que a gente precisa. Isso é a teoria que a gente vai se aprofundar. E aí essa superficialidade, ela acaba, enfim, influenciando ali pessoas na ponta que às vezes ouviu uma coisa, né? Imagina, você está agora passando ali pela sua rede social e aparece um vídeo dizendo que tal ação vai ser transformadora ou que tal pessoa acabou de comprar X milhões de um determinado ativo. Você já começa com um gatilho de culpa que é o seguinte, poxa, se eu não ouvir o que essa pessoa está falando aqui agora, veja bem, se eu não ouvir, se eu não aplicar e acontecer, eu já me culpo por isso. Então já começa, você já se depara com essa tomada de decisão nesse sentido. E se eu ouvir? E se eu aprofundar? A pessoa às vezes fala bem, é articulada, né? Ela tem ali uma forma de convencimento bacana, aí a pessoa entra. Bacana. Aí esse ativo cai 70%, 80%. Então 1 milhão se torna 150 mil. Vamos trazer em números, né? 100 mil se torna 15 mil reais. Sem contar o custo de oportunidade de você ter feito ali o feijão com arroz, né? Então, 1 milhão que poderia se tornar um CDI 1.400, 1.500, ele se tornou 200 mil. E existem uma série de pessoas nessa situação. Diariamente a gente recebe lá na Aliar
Investidores que, quando você vai pegar o histórico e vai ver o que aconteceu, vai falar, poxa, eu ouvi tal pessoa, eu comprei tal curso que me dizia para fazer tal coisa, né? E aí a pessoa agora está ali com um prejuízo importante, né? Com a qualidade de vida afetada. Eu ouvi de um cliente uma vez que falou, poxa, eu brigo muito com a minha esposa hoje por causa dos investimentos. Falei, cara, que coisa, assim? Né? É ruim isso, né? A pessoa trabalhou, ela primeiro profissionalizou, estudou, se dedicou, foi trabalhar, juntou seu capital, aí abriu a internet, ouviu tal coisa ali, passou a seguir uma tal pessoa e aí ela expõe o patrimônio dela, muitas vezes em discurso superficial, né? Tem alguns que a gente conhece, né? Caiu, compra mais, tá barato, tá comprando com desconto, né? Isso aqui não funciona, isso aqui é estrutural, isso aqui é para 10 anos, aí é a melhor coisa do mundo, você compra agora, se der errado nos 3, 5 anos, é porque é para 10 anos. Então, quando você vai ver, isso afeta o bem mais precioso de uma pessoa, talvez, que é o relacionamento que ela tem dentro de casa, porque, enfim, ela está se sentindo culpada e agora está buscando um conforto, e às vezes até aquele influencer começa a trazer esse conforto, então ela continua acompanhando, ela se vê presa naquilo, né? De fato, devido à falta de resultado, agora ela fala, poxa, não, tem que seguir isso aqui. Enfim, então eu acho que essa superficialidade na análise dos números é um problema que a gente enfrenta hoje. Você falou um pouco, mas eu queria gastar mais um tempinho nisso, porque eu acho que isso é um tema importante, né? A gente vivencia, aplica o mercado financeiro 24/7, né? A gente estava algumas semanas atrás no evento do banco, né? E o presidente do banco falou assim, cara, dentro da minha mesa de jantar tem eu, minha esposa e meus filhos e tem uma cadeira do lado que é o banco. Por quê? Porque eu sou dono do banco, não tem como separar a minha PF da PJ, né? A PJ forte, uma PJ forte, você tem que ter uma PF forte, né? Você tem que ter um CNPJ forte, você tem que ter um CPF forte, e assim vai. E o que eu vejo hoje, que é o que, assim, eu não acho, eu falo isso sempre para os clientes, a internet é um mundo de pesquisa, assim como o ChatGPT é um mundo de pesquisa. Né? O problema não é o influencer. O problema é você achar que a política do influencer de investimento é a sua, que a vida do influencer é a sua. Quando a gente se depara com isso, a primeira coisa que a gente fala para o cliente é, mas isso serve para você? É para você esse risco? É para você essa carteira? É para você o ação, o fundo imobiliário? Guilherme, mas é porque eu vi um vídeo que é assim, quem não tem fundo imobiliário agora é louco. Pô, Guilherme, eu acho que eu tenho que ter, mas é para você? Por quê? Vamos entender. Eu acho que as pessoas, né, quando a gente... E o problema, talvez, da gente viver esse mundo, né, da internet é que você acompanha tantas pessoas que você acha que você faz parte da vida dela. Você acha que você está tradando igual o cara do vídeo que tem um patrimônio de 100 vezes o seu e para ele talvez faça sentido 1 milhão, e se ele perder 1 milhão, não tem problema algum, mas às vezes é o dinheiro da sua vida e você não vai ter como você chegar lá, bater na produtora dele e falar assim, eu segui seu vídeo e perdi todo o meu dinheiro. Você vai falar o quê? Com o saque? Né? Então, quando a gente tem esse cuidado, e muitas vezes a gente tem até que, talvez assim, ser um pouco mais excisivo com os clientes, quando a gente fala assim, isso não é para você, isso não é. Isso também, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que as mídias, a influência, a ChatGPT trouxe a informação, ela também deixou, muitas vezes, o cliente um pouco perdido. Porque o cliente já é bombardeado com 1 milhão de informações da sua profissão. Imagina um médico que operou durante 12, 14 horas o dia inteiro, chega no final do dia ele vê um vídeo que ele fala, cara, se não tiver fundo imobiliário é louco. Aí no outro dia ele fala, cara, o mercado abre 10 horas, eu tenho que comprar. Aí ele começou a comprar o fundo imobiliário, foi fazer a cirurgia, quando ele voltou, não tem como. É um mundo diferente para ele. Então eu acho assim, o peso da educação financeira via mídias é muito forte, mas eu acho que está faltando um pouco de filtro, um pouco de cuidado de como isso está sendo passado. A gente vê muita gente pegando temas pelo hype, não pela importância de... Pô, tá no hype agora a gente falar de Bitcoin. Então vou falar que tem que ter. Cara, às vezes você ficou uma vida inteira falando que você tem que ser conservador e aquilo não fazia sentido. Explicar, se posicionar, faz sentido. Mas será que é saudável você viver esse hype da mídia só para colocar isso no teu bolso, do seu cliente, vender um produto? Acho que é aí que pesa um pouco no nosso mercado. Eu acho que falta um pouco de empatia com quem possa ouvir, possa acompanhar tal coisa, né? E eu acho que isso soma também com um marketing agressivo, apelativo, né? Que eu vejo que isso é mais forte no Brasil. O Brasil comprou mais isso do que em outros lugares, né? No Brasil, o marketing apelativo ele vende, né? A pessoa, eu brinco, se a pessoa ela mente para você no clickbait, ela vai mentir para você em outras situações, né? Então, se ela está disposta a ser apelativa para ganhar a sua atenção, você precisa repensar muito o que essa pessoa está falando, né?
E eu acho que encaixa em outro ponto. Você brincou sobre a agenda inicialmente, né? Eu, neste momento, tenho demandas represadas com clientes, né? Não só com clientes, mas com os profissionais da nossa empresa, da Aliar. Eu tenho tarefas a fazer, né? Porque a gente já tem uma posição. Então, a gente já cuida do patrimônio de algumas pessoas. Então, essas pessoas elas esperam alguma coisa da gente e a gente tem que desempenhar esse serviço. Para a gente tirar um tempo e se dedicar a falar aqui, eu me sinto culpado em certo ponto de pensar que agora tem um cliente meu que está ouvindo e que eu preciso desenhar alguma coisa que ficou de trazer, ou da Aliar especificamente, como um todo. E por que eu falo disso? Porque um profissional no mercado, que é um bom profissional, que ele entrega resultado, e aí, obviamente, ele já tem uma receita, ele tem um salário, ele tem um padrão de vida. Qual que é o tempo que ele vai tirar para poder, às vezes, se dedicar a entrar na internet, enfim. Então, geralmente, quem começa a fazer isso está vindo de outro mercado, né? E vai vir com pouco conhecimento e pouco, vamos dizer assim, pouco decoro do cargo, né? Então, a gente sabe algumas coisas que a gente não pode fazer. Exato. Afirmar alguma coisa. Poxa, a afirmação no nosso mercado ela é muito complicada. Muito. A gente evita a todo tempo. Certa vez eu ouvi de um cliente o seguinte: qual que é o risco do título público? Não posso vir com uma fala... O risco do Brasil quebrar, é muito simples você dizer isso. Calma aí. O que é risco para você? Porque talvez para mim o risco seja de outra coisa. O risco é oscilação? É marcar a zero? É eu perder meu dinheiro? Perfeito. É não ter liquidez? O que é o risco? A pessoa às vezes pergunta: pô, se eu investir num Tesouro Selic, qual que é a chance de eu perder meu dinheiro? Às vezes você olha e fala assim: pô, será que é zero? Será que eu posso falar? Não posso. Não existe. Não existe. Então, existe um decoro no trabalho, porque a gente conhece a pessoa de forma profunda, né? A gente conhece como ela ganhou dinheiro, conhece a família. Então, esse decoro acaba que as pessoas que optam por falar de investimentos na internet, ela não passa por isso, né? Ela vem de outra coisa, ela acaba que não tem. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, que ela é tranquilo ser apelativo, né? E aí vem uma falta de conhecimento do cliente ali, que tem um patrimônio já estabelecido. Poxa, ele não compra isso, né? Ele não compra essa questão apelativa. Posso dizer, a maioria dos nossos clientes, se eu tiver um discurso muito apelativo, ele fala, não é por aí. Não faz sentido. Né? Ele já tem um conhecimento de vida, de negócios, de experiência que permite a isso. Então, essa pessoa que entra na internet para falar de investimentos e ela é apelativa, e ela não tem um histórico, ela não tem um decoro, né? Ela não entende, por exemplo, que isso não dá certo, por exemplo, com um cliente que tem um patrimônio específico. Aí ela vai e ela consegue atingir bem ali a base de quem está galgando posições atualmente na vida, né? Então, a pessoa que está formando patrimônio, enfim. Então, ela começa a ouvir e o discurso é muito bom. Veja isso aqui, Guilherme. Imagina, você é uma pessoa que tem um pouco de desprazer naquilo que você faz. Poxa, queria, na verdade, mudar de posição profissional. Aí você abre a internet e fala: viva de renda passiva. Ganhe dinheiro sem precisar trabalhar. É aqui que eu vou. Poxa, já não gosto do que eu faço. Talvez já não é tão suficiente assim. Eu recebi um convite para eu ganhar dinheiro sem trabalhar para sempre. Legal, né? Deixa eu aprofundar um pouco mais. A pessoa fala bem, domina os gatilhos mentais do medo, da escassez, da ambição. Ela brinca com o seu psicológico. E de fato ela brinca. Ela conhece os gatilhos mentais e começa a jogar pequenas questões ali que vai atingir esse gatilho com você. Quando você vê, você foi fisgado. Poxa, eu vou comprar esse curso. Ele é apelativo, o histórico da pessoa é superficial, mas eu nem entrei nesse ponto, eu não digeri isso, eu quero essa renda passiva. E aí, quando a pessoa traz para você esse tipo de discurso, esse tipo de estrutura, o que você faz depois? Você adere, e aí você vai ver que o discurso às vezes está para o longo prazo, está para daqui 5 anos, está para daqui 10 anos. Então, eu brinco e falo até... Antes eu tinha cuidado para falar isso, hoje eu falo de forma mais rasgada. Você vender renda passiva para o longo prazo, a falta de resultado no curto prazo, significa que, na verdade, melhorou, porque é a oportunidade de você aderir mais ainda àquilo.
É melhor que vender droga, cara. Eu tô sendo apelativo aqui agora, peço desculpa pra você, mas, pô, é muito bom, é muito bom. Tem a renda passiva, você não gosta da sua atividade de renda ativa, certo? Você vai ganhar dinheiro daqui 5, 10 anos, se cair, compra mais, então, porra, é um produto muito bom de vender, né? Só porque na prática a gente sabe que não é assim que funciona, né? Exato. Por isso que na LIA a gente faz ali acordos anuais com os clientes, a gente olha resultado no micro, ter resultado no longo prazo é a soma de resultado no curto prazo. Perfeito. Né? Cara, uma vez a gente estava numa reunião, não sei nem se você vai lembrar, a gente tá falando com o time, falando algumas coisas de... Enfim, acho que era uma reunião trimestral, semestral, e eu não lembro quem, mas alguém te perguntou uma coisa e a frase que você falou foi muito bacana, que eu falei, puta, isso aí faz muito sentido. Ele falou, cara, talvez o cara gastou num curso online 12 horas para fazer um curso online. Eu gastei 12 horas para entender o meu cliente. Então, assim, o vídeo de 1 hora vendendo a renda passiva não é 1 hora que ele conheceu da vida do cliente, e ainda é pouco. Então, assim, às vezes o cara vai fazer, Guilherme, eu fiz um curso online de 3 meses. Falou, legal. Eu faz 3 meses que eu tô aqui sentando todo dia com você para entender sua vida, para dizer que isso faz sentido ou não faz. Então, acho que essa é a diferença, né, do que a gente vê na mídia, né? As pessoas estão se prendendo a algumas coisas pela praticidade, né? O brasileiro, não só o brasileiro, acho que muitas pessoas no mundo criou um pouco do controverso do que a gente tem na LIA, que é o curto prazista, né? A gente é muito mais longo prazista, fazer um bom trabalho de grão em grão pra gente ter no macro, né, nos anos, né? Na constância, olhar para trás e falar, cara, a gente tá fazendo um trabalho incrível. O brasileiro, ele quer a oportunidade de pegar em 3 meses. Acho que é por isso que a gente vê 4 milhões, 5 milhões de CPF na bolsa e 25 milhões de CPFs no Tigrinho. Aí você fala assim, pô, peraí, a conta não fecha, mas o cara tá perdendo dinheiro, ele tá vendo perder dinheiro. Mas a ganância, a ambição dele fala, se der certo eu vou dar muito dinheiro agora. E agora eu vou mudar a minha vida. Então acho que isso é muito complicado. Mas, Gabriel, é o seguinte, eu preparei alguns temas aqui, eu sei que, como você disse que não é para amenizar, você falou um pouco, a gente falou um pouco de mídias, de influencer, então, já que a gente tá um pouco nesse tema aí, que a gente tá aqui falando de modo claro, a gente tá vendo, e principalmente, né, quando a gente vê na internet, é muito difícil a gente ver posicionamento político na internet. Né? A gente só vê posicionamento político na internet quando tem hype, né? Então, assim, muitas vezes o pessoal tá defendendo a direita, eu nem sei se ele é de direita, mas no momento tá melhor, então eu vou pra esse hype aqui, né? Eu preciso criar um engajamento, deixa eu só criar um clickbait falando que a esquerda é XYZ, porque o cara vai falar, não acredito que o fulano tá falando isso, vai me assistir. Então a gente vê poucas pessoas de fato fazendo um posicionamento e uma defesa política, porque quando você faz isso você tem que ter um certo conhecimento, né, para falar, principalmente que você vai pôr a cara. A gente vê muito mais gente falando de clickbait, desse tipo de coisa. Mas a gente sabe que em 2026 a gente vai viver uma eleição, talvez... Eu não vou dizer que é a mais importante desses últimos 10 anos, mas eu posso colocar ela ali no topo. Eu acho que pode ser uma mudança muito significativa para o Brasil. Será o 4º mandato de um governo PT? Será que Lula vem de novo? Será que a gente vai de fato ver o fim da história? Né? Assim como ninguém acreditava que havia um 3º mandato dele, veio um 3º mandato dele. Eu acho que nada é impossível. A gente viu nas últimas semanas, e eu até fiz um corte falando disso, que a sensibilidade da Bolsa entre que talvez em 2026 o Lula não venha ou a popularidade dele cair um pouquinho no Nordeste fez a Bolsa subir mais do que notícias macro dos Estados Unidos. Olha como tá as coisas. Eu acho que o Lula não vem. Puta, olha a Bolsa subindo. Mas peraí, a gente ainda tá com o fiscal corrompido. Não tem essa euforia, vamos com calma, gente. E assim, a gente tá antecipando já o debate político. Essa que é a verdade. E eu vejo que, assim, quando a gente conversa com clientes falando de política, é sempre de modo muito aberto. Eu acho que não tem empresário que não fala de política, eu acho que não tem administrador que não fala de política, e a gente vê isso no banco, no dia a dia, com grandes empresários que a gente atende. Falar de política de modo, claro, desse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Não é se posicionar e ter que defender, porque não é time de futebol, mas é se defender, talvez, politicamente do que você precisa fazer. Porque a política talvez vai estar lá, é a que você queira, a que você não queira, é o partido que você queira ou não, mas você vai ter que prosperar, né? Sem empresa, talvez, a gente tem uma empresa de anos que ela vai passar por diversos momentos políticos e a gente vai ter que prosperar. O nosso cliente não está preocupado com isso. A gente já começou a antecipar uma política, um debate político de 2026 para 2025. Para você, é algo tranquilo como você trata a política com seus clientes? Você acha que isso hoje no Brasil, e já vou linkar 2 perguntas, a gente deveria falar mais de política? Falar mais de política, não discutir política, porque eu vejo que política tem lado igual futebol, eu sou o Palmeiras, você é Corinthians, eu sou o João, você é a Maria, a gente tem que brigar por isso. Não, abertamente, discutir ideias, ideologias. A gente vai em diversos eventos do banco que a gente vê político de ambos os lados. E não foram várias vezes, a gente estava junto em eventos e eu olhei para você e falei, cara, não conheci esse cara da esquerda, por exemplo, cara, que cara interessante. A ideia dele tem muito certo, cara, eu não sabia que esse cara era governador de tal estado e o cara tá tentando fazer um trabalho diferente. Como a gente já foi em eventos de direito, eu falei assim, acho que aqui se perdeu um pouco.
Você acha que falta um pouco disso pro brasileiro? Eu acho que as pessoas mais equilibradas, elas dificilmente elas têm a audiência de uma pessoa que está jogando para a galera que está sendo apelativa. Né? E eu acho que isso começa a ter um custo para o Brasil. Eu fico preocupado quando a gente chega próximo de eleições, porque é a oportunidade do discurso vendedor, transvestido em questões políticas. Né? Então, eu me preocupo quando a gente chega próximo de eleições, porque eu vejo pessoas na internet gerando ansiedade nas outras pessoas e o objetivo é ela quer vender alguma coisa. Né? Qual que é o mecanismo, aí trazendo para a nossa área? O mecanismo do influencer de finanças é qual? Ele vai te prometer uma renda sem trabalhar, o que é o desejo de qualquer pessoa. Depois ele vai mostrar o lifestyle. Então, comprei um relógio, comprei tal coisa, né? Até de forma muito superficial, né? Muito, enfim, muito complicado até de assistir, porque algumas coisas soam como brega mesmo, né? E aí depois que ela faz isso, né? Depois que ela te prometeu uma renda, ela vendeu um lifestyle, né? Como se ela tivesse ganhado dinheiro fazendo isso. Ela vai brincar com os assuntos que entram na sua mente e vai tentar te provocar medo ou ambição. Né? E a política é um prato cheio para isso. Por isso que é comum você ver muitos influencers de finanças usando a política e com discursos mentirosos e às vezes errado de forma intencional para pegar a sua atenção. Porque a política no Brasil ela é sanguínea. E eu acho que a internet potencializou isso. Então, hoje existe ódio, brigas por decisões ou posições políticas diferentes que são fomentadas por pessoas da internet. Né? E muita gente, infelizmente, quando vê algo na internet, ela não entende que uma pessoa que abriu uma câmera para falar, isso não a torna uma autoridade ou especial. Ela só abriu a câmera e falou. Então, se eu passar aqui na rua agora, me vier uma pessoa me falar uma coisa absurda, eu tenho que ouvir? Cuidado. Busca o equilíbrio. Tenta enxergar a intenção por trás daquilo. A política será usada de forma maléfica para vender, para ganhar audiência. Né? Isso é um problema. E quem defende um discurso equilibrado, eu acho que é a nossa posição, a gente começa a ter uma parcela de culpa a partir do momento que a gente se ausentou do debate. Perfeito. A gente falou, poxa, eu não entro nisso aqui. A gente começa a enxergar que ao não falar, tem pessoas que vão falando, isso vai criando vozes, enfim, e é um problema. É um problema porque coisas básicas e lógicas, elas se tornam difícil de convencer. Aí você fala, poxa, isso aqui é uma caneca branca. Não, ok, você acha isso? Minha opinião é essa? Não. É uma caneca branca. Existem questões que elas são claras e que o claro hoje, o que é lógico e óbvio, né, muitas vezes no debate político ele perde vigor, né, ele perde força, né, ele perde, enfim, não, eu tenho que voltar a discutir uma coisa simples lá atrás. Por exemplo, as contas públicas elas precisam estar equilibradas, porque senão o governo vai tomar mais dívida, ao tomar mais dívida ele vai pagar mais juros. Né? Ao pagar mais juros, ele vai encarecer o crédito no país todo, né? Isso vai afetar o empresário, isso vai afetar os negócios são os pontos geradores de emprego. Poxa, será que eu preciso convencê-lo que a gente precisa ter as contas públicas equilibradas? Será que eu tenho que voltar para esse debate? Aí começa a cansar. Verdade. Aí começa pessoas equilibradas a saírem de cena. Da mesma forma também que o inverso é negativo. O Brasil vai acabar. O Brasil se vier tal governo, o Brasil vai deixar de existir. Olha o que... Beira de uma crise, né? Exato. Esse clickbait agora é a beira de uma crise? Perfeito. Estamos na beira do precipício? Olha isso aqui que tal governo fez. Vou jogar, poxa, um clássico, né? Seu dinheiro será... O governo vai acessar seu capital no mercado financeiro. Esse aí você pode jogar, não importa a época, sempre vai ter o retorno. Sempre vai ser. Se alguém surgir com uma informação do nada, fala assim, ó, agora eles vão monitorar, pronto, eu já não quero mais isso. Aí às vezes aquele deputado utiliza porque ele vai jogar politicamente com isso, aí aquele influencer de finanças traz e fala assim, o seu dinheiro vai acabar, o Brasil vai deixar de existir. Aí vem um outro influencer e fala, tem que dolarizar o patrimônio. Agora eu tô com um curso aqui para te ensinar a dolarizar o seu patrimônio. Tem até um deles aí que é conhecido, que eu achei interessante, porque a pessoa fala que ela tem não sei
quantos por cento do seu patrimônio fora do Brasil. Ela fala que o Brasil não vai dar certo. E um dia eu vi essa pessoa falando assim, poxa, eu quero que a minha empresa, a participação na minha empresa tenha um valor de R$1 bilhão. E a empresa da pessoa é exclusivamente no Brasil. No Brasil. Então assim, pô, tem alguma coisa errada aqui. Como é que você está dolarizando todo o seu patrimônio e você tem um anseio que a sua empresa tenha um valuation atuando no mercado nacional de R$1 bilhão? Eu valorizo tudo que eu ganho, jogo lá para fora, mas minha geração de riqueza está aqui, né? Exato. Aí o que eu não pago de imposto eu jogo lá para fora. E o que eu faço? Eu ensino finanças, eu faço gestão de patrimônio. Por que você se posiciona de forma tão apelativa com o fim do Brasil? Porque vende. A pessoa que não conhece, ela olha e fala, cara, se isso aqui acontecer mesmo, meu dinheiro no banco. Eu acho que a gente começou a ser atingido com isso a partir do momento que a gente começou a ter que responder muitas coisas. E eu acho que esse é um termômetro que a gente começou a acompanhar. A quantidade de pessoas abordando alguns assuntos. E a gente olhou e falou, poxa, eu acho que o debate político precisa ser mais equilibrado. Muito. A gente precisa trazer isso à mesa, a gente precisa conversar de forma mais racional. Não é um perfil que nós tínhamos, mas precisamos assim fazer. Precisamos ter essa postura, porque senão as pessoas serão enganadas com discursos apelativos e gatilhos mentais que têm o objetivo de vender. Respondendo de forma mais direta a sua pergunta, a gente precisa fazer parte do debate político, mas com um pouco mais de classe, de seriedade, com um pouco mais de responsabilidade. Você acha que o jovem perdeu interesse na política? Porque assim, a gente atende, a média de idade do público que a gente atende, principalmente na LIA, vamos pôr ali 50 para cima, 55. Né? E eu tenho várias e várias cenas muito nítidas na minha cabeça de conversas de política com meu pai conversando de política com os meus tios. E uma vez eu vi uma frase dele que ele falou uma coisa que eu achei muito, muito incrível. Ele falou assim, ainda bem que na minha época não tinha internet. Pensa na época da Cruzeiro, Cruzado, Plano Real, se tivesse o Instagram. Na época do que estavam confiscando gado no pasto. Na época do congelamento da poupança. Pensa se tivesse o Instagram. Guilherme, eu falei, cara, a gente não ia ser The Walking Dead no Brasil. As pessoas iam sair na rua. Loucura. E aí eu acho que, obviamente, teve uma série de coisas políticas. A gente não tá aqui para falar que a política do Brasil é limpa, é correta, como nenhum lugar do mundo é. A gente tá vendo na França agora tudo isso acontecendo, a gente viu na Alemanha, a gente vê no próprio Estados Unidos. Mas eu acho que o jovem, talvez ele perdeu um pouco do interesse político, exatamente por isso que você falou. As pessoas não estavam discutindo, cara, o fiscal tá ruim, vamos só falar do fiscal que tá ruim. Esquece quem é o cara, o fiscal é uma realidade. A gente tem que fazer X, Y, Z. E aí essa discussão o jovem perdeu. Então, quando eu vejo a minha sobrinha de 6 anos, ela tem aula de robótica, ela tem aula de línguas, ela tem aula de finanças, mas eu não sei se ela vai ter aula de política. Sabe que vão falar de política na história, que é a aula chata? Em 1900... Você entendeu? Eu acho que a política foi se distanciando. E quando a gente pega, e unanimidade, todos os grandes empresários que a gente tem, todos falam de política. Você concorda que hoje em dia não tem como você fugir da política, mas é algo que o jovem empreendedor foge, mas ele quer ser mega empreendedor. E aí quando ele chega num determinado momento da vida dele, ele fala assim, cara, agora eu tenho que me posicionar politicamente. Deixa eu ver na internet quem que é o meu parceiro aqui da rede, que está se posicionando, e eu vou com ele. Eu confesso que eu não consigo dizer se o jovem distanciou, mas na minha percepção, o debate político como... esse debate político brasileiro que é sanguíneo, que é fervoroso, ele te coloca entelados e fica muito superficial. Eu penso de tal modo, eu apoio tal pessoa, muitas vezes porque do outro lado eu tenho uma pessoa que eu não gosto. Eu já vi isso muito. Eu já vi pessoas se posicionando politicamente porque do outro lado tem uma pessoa que ela não gosta. Eu não estou falando o político, eu estou falando um amigo. Pô, eu tenho um problema com o Guilherme. E ele é de esquerda, então eu sou de direita aqui. Eu já vi isso acontecer na prática. Você gera a rivalidade política por causa da concorrência do negócio. O jovem começa a ter posicionamentos, e aí falando assim, um achismo total, muito baseado ali na amizade, no ciclo social, né? E sem se aprofundar, ele fica cada vez mais fácil de ser fisgado por um discurso apelativo, né? Se fosse resumir a conversa, é o cuidado com esse discurso apelativo, porque a gente precisa caminhar para um debate mais sério, um debate que considera algumas coisas, onde a gente enxerga um problema que é óbvio, a gente fala, poxa, esse problema, isso aqui, independente do meu lado, isso aqui é sério, isso aqui não se faz, né? Então, a gente teve um caso recente, sem se aprofundar também, que
um candidato aí a um cargo municipal pode ter postado uma fake news no último dia. Independente se eu gosto ou não do outro lado, a pessoa postar uma mentira no último dia, ela está me desrespeitando. Verdade. Ela está desrespeitando a minha capacidade cognitiva de olhar para ela e fazer um julgamento sério. Foi feito ou não foi feito? Poxa, veja, como é que eu aceito isso? Como é que isso deveria ser abominável? Ao acontecer, a pessoa ela vira pó automaticamente. Ninguém se vincula com isso, né? E eu não estou nem dizendo que nesse caso, especialmente, aconteceu ou não, que a pessoa estava certa ou errada. Às vezes não era nem mentira. Mas se for mentira, e se a pessoa agiu dessa forma, essa pessoa ela precisa perder o mínimo de credibilidade que ela tem. Né? Porque para este cargo, para aquilo que a gente procura, ela não serve, ela não funciona. Não pode. Não pode. A pessoa não pode ter esse comportamento e ser opção para algum tipo de liderança política, né? Mas voltando à questão do jovem, eu vejo que hoje ele tem essa visão demasiadamente olhando para o lado político ali. E, enfim, isso desmembra até pro tipo de música que a pessoa gosta, daquilo que ela caminha. Eu torço para um clube que é um clube mais progressista. Isso eu já vi. Eu já vi acontecer. Eu sou torcedor do Corinthians, então eu já sou... poxa, a gente tem uma história que caminha para isso. As pessoas tentam utilizar disso. Né? E agora então, já que você está soltando a verbo, sem ficar em cima do muro, 2026, você acha que a gente pode ter uma continuidade do governo de esquerda, um governo petista? Você acha que o Lula vem com outro nome, seja o Haddad, seja um ministro dele? Ou você acha que a gente está perto ali muito mais de uma virada de chave? Se tivesse que dar Óbvio que é uma aposta, né? A gente não tá aqui para cravar nada. Mas hoje, o sentimento que você tem, daquilo que a gente vê, do que a gente conversa, de notícias, de política, de tudo. Você fala do resultado político? Você acha que em 2026 a gente pode ter, de fato, uma virada de chave ou a gente ainda vai ter mais do mesmo? Desculpa ficar no muro, mas eu não consigo me posicionar sobre qual que vai ser o comportamento das eleições. O que o brasileiro vai preferir. Eu me sinto pouco capacitado para isso hoje, em falar que às vezes o Lula vai ser reeleito, ou o Bolsonaro, ou quem o Bolsonaro indicar. O que eu consigo olhar para a política em 2026 o debate político ele tem que estar pautado naquilo que o ciclo político exige. Eu gosto muito de um posicionamento que o banco traz, e eu já ouvi isso de vários sócios, de que o Brasil possui seus ciclos políticos, eles são naturais e eles vão acontecer. Então, tem momento que a gente precisa controlar um pouco mais as contas, tem momento que às vezes é possível a gente liberar um pouco mais o gasto público. Tem momentos que a gente consegue, às vezes isso nem ser pauta, porque está caminhando bem. E concordo com você de que essas próximas eleições ela é uma eleição que exige um acompanhamento nosso por parte da população com uma seriedade, com a importância talvez única. Por quê? Porque a gente está num momento de ciclo político onde a gente precisa apertar um pouco as cordas, a gente precisa responder para o mundo, para o mercado, para os investidores, para os detentores dos recursos, a seriedade e a credibilidade que o Brasil tem. Então a gente precisa falar sobre responsabilidade fiscal. Essa é a pauta. Né? A gente tem que sair um pouco do discurso superficial e falando de forma rasgada. Né? O Lula... ele vai ser eleito, poxa, que seja porque vem com um discurso de austeridade fiscal importante, e não porque vai ter picanha ou vai ter cerveja. O Lula, a gente vai ter um Lula 4, que seja porque ele reconheceu que algumas coisas ele poderia ter feito diferente. Ele, por exemplo, desidratou o seu ajuste fiscal, ele afundou a credibilidade do Brasil, muitas vezes por um discurso superficial. Eu vi um termo que para mim foi muito importante, que é o populismo verbal. Na prática, a equipe econômica focada em fechar as contas, em organizar as coisas, mas o discurso era ruim. O discurso amedrontava, era um discurso revanchista, né? Um discurso que pregava revanche, que pregava raiva, que pregava disputa. Então, poxa, o Lula reconheceu isso, ele mudou sua atitude, ele equilibrou as contas, que seja eleito por isso. Por quê? Porque no final, a população mais pobre é a que mais sofre.
quem tem capital consegue se proteger da inflação. Tem outros meios, né? Sempre, a gente fala isso mesmo para os clientes, né? Uma vez conversando com o cliente, ele falou, pô, Guilherme, o Brasil vai estar XYZ, mas vocês sempre vão ter uma tese para a gente se proteger e fazer algo. E quando ele me falou aquilo me veio com, não vou dizer com um balde, mas foi algo que eu falei assim, cara, quem tem o acesso, não importa o momento político. Exato. Porque se a gente está vivendo um momento de esquerda, não tem como a nossa empresa não prosperar. Se eu estou vivendo um momento de direita, a nossa empresa tem que prosperar. Para o cliente, eu tenho que achar solução para prosperar em qualquer um. Porque, como você disse, o ciclo político vai acontecer. Cabe a mim, com a nossa capacidade técnica, de falar, o ciclo é esse? Vamos por aqui. O ciclo é esse? Vamos por aqui. E esse ciclo político atual, ele exige um equilíbrio nas contas públicas, né? E quem tem capital, como a gente estava trazendo, ele se protege da inflação e de uma forma muito simples. Se eu sou uma família que ganha R$3.000 por mês, eu consumo os R$3.000 por mês, não sobra nada, às vezes eu gasto até mais do que eu ganho, eu estou mais sensível à inflação. Perfeito. Se eu já tenho uma renda de R$300.000 por mês e eu vou consumir 30, ou seja, sobra 270 mil para eu poder me proteger da inflação, para eu poder ter mecanismos de rentabilizar esse recurso, a inflação me atinge de forma mais simples. E quando a gente fala de inflação, aumento do preço das coisas, é técnico o comportamento disso. Então vamos lá. Eu tenho hoje uma indústria dolarizada, eu tenho insumos dolarizados, então o câmbio é importante. Eu preciso ter uma moeda forte. Pronto. A partir do momento que eu entendo que eu preciso ter uma moeda forte, eu preciso ser bem posicionado nesse globo político. Se eu preciso ser bem posicionado no mundo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter algumas ações que passam credibilidade nas minhas contas. Uhum. E aí eu tenho que ter um equilíbrio naquilo que eu faturo com aquilo que eu gasto. Assim como toda pessoa física, assim como toda empresa. Então, se a minha dívida cresce, se a minha dívida como nação ela vem crescendo de forma constante, eu começo a cada vez mais pagar juros, os juros que se tornam a parte significativa do meu patrimônio, e meus juros aumentar, porque meu risco aumenta perante o mundo. E aí começa um determinado momento que o capital começa a sair, o dólar sobe, a gente começa a perder força nesse globo político, e o resultado é o preço das coisas subindo, a inflação subindo, atingindo o mais pobre. Aí eu venho com um discurso populista onde eu vou atacar diretamente o preço de algumas coisas que eu consigo manipular. O petróleo mexendo na estatal, a carne mexendo no imposto de exportação, a energia elétrica, às vezes tentando interferir nos contratos com as empresas de distribuição e geração de energia, como já foi feito lá atrás. Isso é muito perigoso, porque eu começo a me distanciar cada vez mais da lógica que funciona. E tem um outro ponto também, que é quando eu começo a subsidiar o crédito para poder as coisas funcionarem. Exato. Então o governo começa a gastar cada vez mais porque ele não fez o básico lá atrás, que foi o quê? Que foi preocupar com a sua credibilidade no mundo. Isso não tem a ver com esquerda ou direita. Eu sou muito crítico da ideia de que as contas públicas elas se equilibram com a gente fazendo cortes em políticas sociais. Quando a gente olha para as contas públicas, o que a gente tem de subsídio, o que a gente tem de privilégio é muito maior. Só porque a discussão disso ela é política. A gente vai conseguir equilibrar as contas públicas naquilo que é importante, naquilo que está errado, no subsídio, por exemplo, a mais que não tem necessidade, né? Nos privilégios específicos, se a gente como população tiver um discurso forte o suficiente para enfrentar as pessoas que usufruem desses privilégios. Perfeito. Então, não necessariamente eu preciso atingir um programa social ou algo específico. O que eu preciso é olhar para as contas públicas e fechá-las, né, dentro daquilo que é a distorção. Existem mercados hoje que têm um privilégio absurdo por uma questão básica, Guilherme. Pensa comigo, o juro subiu, o Brasil começa a ter uma deterioração do cenário fiscal, né? E aí alguns mercados se sustentam com subsídios. O crédito tem que ser subsidiado, né? O capital intensivo que entra para aquilo precisa ser pago pelo Estado. Vamos longe, não. O agro e o mercado imobiliário precisa do Estado hoje para potencializar. Perfeito. O certo era eu ter
esses mercados funcionando cada vez menos dependente do Estado. Girando sozinho. Exato. Agora, o que eu preciso fazer para que eu, como Estado, não preciso gastar com isso? Então, o debate tem que caminhar para cima disso. Infelizmente, se a gente não tiver um consenso grande, a gente não vai conseguir enfrentar isso politicamente. Toda vez que a gente fala de alguns pontos da reforma tributária, a gente escuta de parlamentares que a gente conhece, que a gente tem relacionamento, que Brasília fica cheio. O lobby é muito alto, é muito forte. Então, como que a gente vai enfrentar esses privilégios? A gente vai enfrentar se a gente tiver um consenso da população que isso é necessário para um todo. E aí vem meu lado otimista que, apesar de eu achar que esse consenso não existe, ele evoluiu muito. Então, eu tenho uma visão um pouco revolucionária, né? Nesse sentido, eu sou mais conservador no sentido clássico, né? Edmund Burke, que traz, poxa, as coisas estão melhorando, né? Eu não preciso ter uma revolução, eu prefiro a evolução. Então, se o Brasil está melhorando, se hoje a população tem mais consciência, por exemplo, de que as contas públicas é importante, se as pessoas estão mais otimistas em relação a aquilo que pode ser as suas vidas financeiras e trabalham mais, talvez eu estou caminhando para uma coisa que seja positiva. Então, eu acho que a gente está melhor do que em vários cenários. Eu acho que a rota ela precisa trazer como pauta principal essa questão das contas públicas e trazendo meu lado humano, empático, que na minha vida pessoal é muito forte. Isso é importante para a população mais simples, isso é importante para a gente garantir os empregos e sustentar a base, mas não se engane. Muita gente que é de direita, muita gente que tem um posicionamento conservador e liberal, precisa entender que alguns privilégios irá atingir essa classe se a gente quer falar de austeridade nas contas públicas. Exato. A gente vai ter que entrar em algumas coisas. O famoso isento, né? A aplicação isenta, né? A gente estava num evento lá que na época era o Roberto Campos Neto, ainda estava como presidente do Banco Central, e aí ele falou uma frase que foi muito bacana. Ele falou assim, é muito fácil a gente criticar algumas ações do governo, mas eu sei aqui que dentro desse plenário, que estava aqui, dentro desse auditório, 90% daqui tem aplicações isentas de imposto de renda, seja LCI, LCA, o CRA, o CRI. E ele falou, e aí, quem aqui está disposto a abrir mão da isenção dessa sua aplicação para a gente recolher 15% e jogar no governo? Perfeito. Aí todo mundo deu aquela regalada no olho, né? E aqui, assim, eu acho que o ministro Haddad, ele teve uma fala que eu achei muito legal. Que ele falou, poxa, a esquerda não quer cortar gastos e a direita não quer pagar impostos. Como é que eu vou equilibrar as contas públicas? Então, esse equilíbrio ele precisa acontecer. Agora, eu parto da tese seguinte, e a gente faz isso na nossa vida pessoal e nos orçamentos, né, que a gente constrói. Né? Então, até fazendo uma brincadeira aqui com quem é do mercado e conhece pouco de finanças corporativas, uma empresa ela faz o quê? Planejamento orçamentário para o ano. Planejamento estratégico, constrói orçamento. A gente participou disso esse ano, recente, tá, no início do ano, a gente participou de muito planejamento estratégico, construção de vários orçamentos. Quando a gente olha para o orçamento e a gente tem uma política ali de, poxa, eu preciso cortar gastos, eu preciso ranquear prioridades. Perfeito. E aí, a prioridade primeiro é estancar aquilo que não faz sentido, né? Gasta igual unha, tem que cortar sempre. Não pode ser assim, eu estou com austeridade hoje, então eu jogava R$1.000 fora aqui nas minhas finanças pessoais, eu vou parar. Não, você joga fora, independente de você ter caixa ou não, você precisa parar de jogar fora. Né? Então, quando a gente pega esse ranking de prioridades, existem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Né? Algumas coisas precisam serem ajustadas. Né? E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ajustar são alguns privilégios que não fazem sentido. Alguns privilégios que... E aqui eu não estou falando só de funcionalismo público. A gente gasta por ano com incentivo fiscal e subsídio, pegando um dado real. A gente passa de 200 bilhões por ano com isso. O quanto disso aqui é necessário? Vamos olhar um exemplo prático. Poxa, 200 bilhões de subsídio. Faz sentido? Faz sentido a gente diminuir para 100 bilhões? Entenda que você que tem um subsídio, você tem algo que a outra pessoa não tem. Exato. Então, vamos diminuir o seu subsídio para 50%? Tem gente ainda que tem zero. Exato. Né? Então,
eu vejo que, no final, a gente precisa olhar para isso e apoiar os governantes que irão chefiar essa transição, que irão enfrentar isso, né? E se for entrar num programa social, numa política social, que seja feito com responsabilidade, né? Se for entrar no mercado, que é importante para as finanças como todos, que seja feito com responsabilidade. Eu lembro que quando a gente tinha no governo tocando a nossa economia, o Paulo Guedes, ele tomou um monte de medida que afetou vários grupos de empresários que odiavam isso. Eu lembro de uma frase do Paulo Guedes que ele dizia que ele salvava a República 3, 4 vezes por semana. Verdade. Eu já ouvi de parlamentar bolsonarista do Centrão que o Paulo Guedes era o problema do governo. Por quê? Porque se ele tinha essa visão de austeridade nas contas públicas, ele afetava ali áreas que às vezes feriam o privilégio político de alguém. E às vezes a pessoa não gosta. Às vezes a pessoa sente. A pessoa olha e fala, poxa, ok, a gente é igual, a gente pensa ideologicamente a mesma coisa, mas se eu for olhar na prática, você está atingindo agora meu bolso, e sobre meu bolso eu não sei se tem muita política não, viu? Sobre o meu bolso, aí vamos sair um pouco do debate político, vamos falar aqui sobre o meu. Então, a gente precisa apoiar governantes que façam isso. Seja Perfeito. De esquerda, seja de direita. Se vier um candidato de esquerda que tem esse compromisso, eu acho que ele... Que seja feito, né? Que seja feita, que tenha um apoio da população. Se for de direita, a mesma coisa. E vamos, talvez, de forma até um pouco otimista demais, mas vamos tentar rechaçar o discurso apelativo. Do mesmo jeito que a gente conversa sobre você olhar para o influencer de finanças com um tom crítico, assim, rapaz, respeita a minha inteligência, tá? Você está vindo com um discurso aqui que não se sustenta. As palavras são bonitas. Se você quiser ver uma técnica que as pessoas usam para enganar as outras, é citar referências antigas. Eu vou fazer aqui um discurso bonito, vou citar um livro aqui do século XVII. Vou parecer intelectual e vou te vender alguma coisa. Não tem como esse discurso dar errado. Do mesmo jeito que quando você olha para uma pessoa tentando te manipular com uma tese falsa que não se sustenta, a gente tem que fazer isso com o debate político que é apelativo. O debate político que tenta brincar com o nosso posicionamento, com as nossas ideias. É o que eu acredito como ideal. Claro. E eu acho que, assim, na nossa micropolítica, eu acho que todo mundo pode fazer, pode trabalhar. Eu, como pessoa física, vou tentar ter esse tipo de posicionamento. Se todo mundo tiver o empenho de acompanhar a política como acompanha o Big Brother e o vlog do influencer, acho que o nosso Brasil ia estar diferente. Gabriel, a gente falou bastante coisa. Só te falar outra coisa, que você citou sobre a possibilidade do Lula, né? Eu acho que eu fugi disso aí. Eu acho que trazendo um aspecto político como um todo, eu acho que o Lula ele não tem um sucessor claro. Perfeito. Isso e ele gosta do poder, né? Isso é visível, então... Acho que o próprio PT sente isso, né? O PT hoje, a gente vê dentro do PT uma ruptura de... Ele sabe que a perpetuidade do PT depende de um cara que talvez não esteja tão conectado com todos do PT. Né? E aí eu vi um influencer que eu gosto bastante falando de economia, ele falou, cara, você já imaginou pegar seu avô de 80 anos, dar um discurso político pra ele, falando assim, você tem que falar isso aqui. Na hora que abre a câmera, ele pega o papel, faz assim, fala, eu vou falar o que eu quero. Como que você vai controlar ele com 80 anos, né? Modo de dizer. E é um pouco disso. Então, o PT, ele vive um momento que eu falo assim, cara, como que a perpetuidade do meu partido continua? Depende dele, mais 4 anos de Lula? Mas se ele tiver lá, os nossos interesses para os próximos anos vão ser defendidos, vão ser feitos daquilo que a gente entende, ou vai ser 4 anos que ele talvez vai mudar? Porque o próprio PT veio mudando ao longo do tempo. Sim. Veio se reformulando de uma série de coisas. Eu acho que o próprio Haddad eu acho que o Haddad começou tendo uma descrença muito grande, inclusive nossa. E depois de algum tempo eu falei, pô, peraí, o cara tá fazendo, o cara tá indo, tá buscando. E isso que ele falou é verdade. Pô, a direita não quer pagar imposto, mas aí a esquerda não quer perder o subsídio. E ele tá tentando, tá fazendo uma série de coisas. A gente tem que tirar o partido, o lado direito e ver o que ele tá fazendo. Eu acho que o problema do PT pra 2026 é eles mesmos falam assim, cara, quem que é o sucessor? Vai ser o Haddad? Pô, será que é isso? Será que o governo quer isso? Se o cara tá fazendo ajuste agora da fiscal, tendo que cortar, ele vem pra presidente, o cara fala assim, ele que cortou, agora quer ser presidente. E o resultado eu acho que caminha muito nisso, né? Então, assim, você tem 2 tipos de posicionamento do atual governo. Se o Lula vem, eu acho que ele vem com a base forte, tentando ganhar um pedaço da população específico que pode trazê-lo à vitória, né? Se o Lula não vem, o que eu acho que é um cenário que precisa acontecer alguma coisa para isso surgir, porque eu acredito que ele não abre mão desse pote de governo
para vencer. Ele politicamente é esperto, ele vai ver aquilo que funciona. Eu diria que o que funcionaria hoje nessa esquerda sem um Lula seria uma visão mais equilibrada das coisas. Então, se você pega uma pessoa... Eu ouvi um cliente recente, né? Você pega uma pessoa como o Geraldo Alckmin. Ele, com o apoio de uma esquerda que tem uma base, ele é um nome que pode fortalecer o debate público e trazer um equilíbrio dentro daquilo que faz sentido. Poxa, mas o Alckmin não é de esquerda. Eu estou falando independente de esquerda e direita, eu acho até que esses conceitos estão superados, mas ele está deste lado de cá. Quando a gente pega para outra base, e aqui Bolsonaro especificamente, que sofre pressões hoje jurídicas importantes e é mais incerto, eu acho que é um lado que tem um equilíbrio maior para poder ter sucesso nessas eleições, porém ele tem amarras importantes, né? Então, se a gente fosse falar de uma conjuntura, de uma aliança, né, importante para vencer o cenário político, que envolva esses governadores de direita que têm se posicionado, Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio, Caiado aqui em Goiás. A junção dessa turma poderia criar uma frente que talvez fosse imbatível para vencer. Agora, acho que essa pluralidade na direita que é ruim. Você tem 4 nomes, não vou dizer distintos, talvez 4 nomes com o mesmo ideal, mas são 4 nomes. A esquerda, quando ela vem com um nome. Você pode querer ou não querer, eles vão vir com um cara e vai ser todo mundo falando, ó, esse é o nosso cara. Aí aqui a gente tem Ratinho Júnior, Bolsonaro, Zema, mas Caiado. Existe uma conversa de ali. Tinha que ter um alinhamento mas esses 4, eles conversam e existe um tipo de aliança em caminhar e ter um resultado positivo. Se isso acontecesse e viesse com essa base bolsonarista mais forte, a gente teria um grupo muito forte. Sim, né? demais. E o Caiado fala uma coisa que eu acho interessante, que ele fala que a política é a arte de fazer composições de ideias. Então é isso que a gente precisa. Eu penso algo específico. Mas se aquilo que você pensa não é possível ser convencido pela maioria, às vezes você tem que guardar o que você pensa e tentar um equilíbrio daquilo que é ideal e precisa acontecer. Então eu acho que essa base bolsonarista acoplada numa frente ampla, na minha visão, ela é quase imbatível. Volto a dizer, achismo total, conversa, como você disse, com chapéu de pessoa física. Mas dito isso, eu vejo que o Bolsonaro vai carregar essa chancela porque ele quer o governo, porque tem sentimentos pessoais envolvidos, né? E aí, isso, na minha visão, é bom para o Lula, porque se a gente tivesse hoje um candidato dessa ala, consolidado, apoiado, vai ser o nosso candidato porque é preparado para isso, essa pessoa ia ganhar discurso, ela ia ter mais tempo de política, o que é importante para o cenário, ela ia se posicionar, ela ia falar mais, e a gente poderia chegar em 2026 ali com uma disputa, né, dessa ala sendo mais forte. Mas eu vejo que o Bolsonaro vai esticar isso aí, até a questão dele ser elegível ou não, vai até o último momento, e eu acho que isso pode tornar o debate político mais equilibrado, mais incerto, né? E volto a dizer, talvez um pouco otimista demais, mas enfim, tenho o desejo de que a austeridade das contas públicas, que ela seja o debate político principal, porque isso é melhor principalmente para a população mais pobre. Seguinte, Gabriel, a gente falou bastante de política, obrigado, acho que você deu bastante explanações, se posicionou, falou, é isso que a gente quer aqui passar. E aí eu preparei aqui para essa última parte para a gente encerrar, aí aqui é um ping-pong mesmo, um bate-bola rápido, eu vou te dar 5 temas aqui, e é para você, não é para ficar no muro, é para falar, eu acho isso, eu acho aquilo, sentimento para aquilo. Então, assim, majoritariamente as pessoas que nos acompanham são nossos clientes, ou são investidores, ou são entusiastas do mercado financeiro e nos acompanham, né, tanto nas nossas redes pessoais quanto nas redes da LA, né, e muitas vezes eles querem aquilo que a gente faz, que é a nossa dica, quer saber o que a gente está fazendo, por quê, como, quando. Então eu preparei 5 coisinhas aqui, são simples, fica tranquilo que eu não vou te pôr na berlinda aqui, já te pus na berlinda para falar do governo em 2026, mas coisas simples que seriam assim, respostas rápidas se a gente tivesse que dar. Então vou começando. Uma oportunidade para 2025, sempre falando ali de investimentos e finanças. Uma oportunidade. Seja uma classe, um ativo, algo que você está olhando com mais favoritismo, vamos dizer. Ping-pong com quem é do mercado faz gestão de patrimônio complicado. Não, hein? Mas aqui é para você falar. É uma coisa, cara, uma oportunidade. Eu vejo oportunidade ainda na X-Renda. Sei lá, não posso te dar a resposta, vai. Tá. Rápido, sem fugir. Porque é o que os clientes falam com a gente aqui, ó, sem enrolar. Tá. Uma oportunidade. Em 2025.
IPCA+, tem uma boa simetria. Minha visão é uma excelente oportunidade. Conseguir ali inflação mais 7,5 com qualidade, isso não tem preço. Um ponto de atenção, um alerta. Para o cliente que é investidor. Pensa que a gente está falando para o cliente investidor. Qual que é o alerta? Assim, para o cara que está meio perdido. Um ponto de alerta. Ó, se liga nisso. Principal, custo de oportunidade. Entenda que o risco que você está correndo quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, ele fica maior a partir do momento que você tem boas taxas de forma conservadora disponível no mercado. Então, um ponto de atenção, custo de oportunidade. Se pergunte ao entrar em um ativo, quanto que eu tenho que ganhar mais do que ser conservador para isso aqui funcionar? Eu acho que esse é o principal ponto de atenção. E hoje o custo de oportunidade está caro. Se você tem possibilidade de fazer 13%, 14% líquido ao ano, muita coisa se torna desinteressante de vencer isso no longo prazo. Uma dica. Sou investidor, estou começando minha carreira agora. Uma dica, uma básica. Seja um ativo, um livro, um filme, uma ideia, por onde começar. Uma dica de ouro. Se você estivesse falando para alguém que está iniciando agora, seja como investidor ou está entrando no mercado financeiro. Aquela famosa assim, cara, se lá atrás tivessem me dado essa dica, seria diferente. Para quem está começando no mercado e procura constituir patrimônio, eu quero dar uma dica de divisão de onde ela vai investir. Primeira coisa que você tem que investir, é básico, ter sua reserva de emergência. Ter aquele dinheiro que te permite a você passar por algumas situações. Depois que você tem sua reserva de emergência, e aqui a dica é um asset allocation, então permita eu destrinchar o que seria. Compre seu próprio imóvel. Moradia é um bem único e que você sempre vai ter. É um custo de vida eterno. Você sempre vai ter este custo. E o aluguel cresce com a inflação. Então, viver de aluguel não faz sentido para você se você tem a possibilidade de comprar um imóvel. Tá? Terceiro ponto. Assegure você e sua família. Tenha seguro saúde, tenha seguro de vida. Se você tem filhos, poxa, você compra uma apólice hoje barata, deixa ali R$1 milhão para sua família. Às vezes você nem tem isso, é até bom. Se acontecer alguma coisa com você, é até bom para seu filho, financeiramente. Tomara que não aconteça, porque é ruim no todo, mas se eu fosse dar uma dica para quem investe, siga esses 3 passos, né? Reserva de emergência, compre seu imóvel e faça proteções do seu patrimônio para você e sua família. Vamos lá. Uma indicação. Aí pode ser livro, vídeo, filme, um livro que você está lendo agora, alguém que você segue. Já que a gente falou tanto de seguir pessoas que tenham referência, ver coisas vidadeiras, e aqui não é para fugir. Então, assim, cara, o último livro que você leu, um vídeo que você viu, alguém que você acompanha, enfim, um nome, alguém, alguma coisa. Indicação, vamos lá. Um nome? Um nome, alguém, um livro, seja o que for. Um vídeo que você viu, alguma pessoa que você segue, um vídeo que você fala, cara, procurem esse vídeo no YouTube, é muito legal, muito bacana, enfim, algo. Tá, posso pensar um pouco? Pode. E a última, então vou te dar a última, pra você ir pensando naquela. Pra você ver que não tinha preparo aqui, porque eu não falei assim, embora a gente trabalhe junto, eu não falei isso antes. Tem que ter Não, responsabilidade. mas é um livro, cara. Você pode ler milhões de livros. O último livro que você leu. Não precisa nem ser, às vezes, no mercado. Pode ser algo fora. Tá. Enfim, mas eu vou te dar esses segundinhos pra você pensar. E a última frase a última pergunta é, mercado financeiro pra mim é? Aí, peguei agora, hein? É tanta coisa, mas eu quero uma só. Mercado financeiro é o coração do dinheiro. É ele que bombeia a força nisso. Sobre indicação... Muito bom. É porque assim, a gente fica pensando na responsabilidade que a gente tem ao indicar, e tem muitas coisas que eu gosto, que eu poderia citar. Então abre o coração, mas eu queria sugerir que as pessoas assistissem um filme que é muito famoso, e que muita gente assistiu, mas assistisse com um pouco mais de cuidado, porque ele ensina muito sobre empreendedorismo, sobre força de vontade, sobre resultados. Então, assiste meditando, né? Assiste anotando, assiste estudando, volte. Tem esse exercício. Gente, para de ter tela ligada como segundo plano. Fome de poder. Fome de poder. História do McDonald's. E aí eu peço uma atenção para um ponto, né? A questão da persistência, mas não só para uma persistência de quem teve que dedicar muito tempo para as coisas acontecerem, mas persistência para você lidar com as pessoas em volta de você quando você está no momento de
construir alguma coisa. Então, Fome de Poder, muita gente já deve ter assistido. Assista de novo, com observação principalmente na persistência e o quanto que você precisa persistir para não ser influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor e que têm ali dificuldade de entender o momento que você está passando. Fechado. Obrigado, cara. Obrigado. Já? Não, obrigado. Pô, eu que agradeço. Obrigado por ter aberto o coração, falado. Desculpa fugir das sem coisas, skin. né? Não, mas tá. É uma coisa que eu tô treinado. Eu vou te falar, o meu papel aqui tá muito bom. Eu tô adorando, assim. Me convidaram pra ser host disso aqui, eu tô adorando. Eu não quero estar nesse lado aí. É muito mais fácil ser entrevistado do que ser entrevistado. Porque eu fico olhando pra você, eu me ponho no seu lugar. Quantas vezes eu sou convidado pra ir nos lugares, ou cliente, e aí a resposta tá aqui, mas eu falo... Deixa eu trabalhar um pouco mais essa resposta aqui. Eu acho assim, Guilherme. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o Aliar Conecta, que é o nome, né? Aliar Convida. Aliar Convida. Tá. Conecta era o nome que estava na mesa e não passou. Então ficou Aliar Convida. Desculpa. Aliar Convida. Eu acho que agradeço aí a oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Eu espero ter pessoas mais interessantes aqui. Que não estejam tão treinadas a não dar respostas, né? Porque... Um bom profissional do mercado financeiro, gente, ele não vai te dar uma resposta, tá? O que ele é bom em fazer? Ele é bom em porque o trabalho é fazer gerenciamento de risco. Então ele vai olhar, sim ou não? Calma aí, pode ser sim, pode ser não. Administração expectativa, né? O que a gente faz? Gestão de risco, assimetria. Exato. Então, assim, mas existem pessoas aí que podem ser mais interessantes. Eu acho que cabe a gente convidar aí alguns clientes para participar. Com certeza. Clientes que são tá amigos na pauta ali, já. E que tem boas histórias e pode somar não só para falar de investimento, mas para falar de empreendedorismo e outras coisas. Acho que a iniciativa é legal e parabéns. Obrigado. Pessoal, obrigado aí vocês que acompanharam a gente durante essa uma hora de bate-papo. Para mim é muito prazeroso, né? E assim, eu falo, não tô de demagogia aqui, pô, o Gabriel é um sócio, é um amigo, é um parceiro, então por mais que pareça muito simples, são raras as vezes talvez que a gente tem 1h30 para aceitar e falar, cara, vamos bater um papo, vamos falar do que a gente quer, do nosso mercado, mas vamos falar solto. Então obrigado aí pela oportunidade. Estamos iniciando esse projeto aqui em 2025, então se você tá assistindo, deixa nos comentários, compartilha, manda pra gente, falou, Guilherme, acho que tinha que ter falado isso. Gabriel, você fugiu, se posiciona, fala de novo, se aprofunda mais nisso aqui. Eu já pensei aqui no outro vídeo, quando você falou da casa própria, então pra mim eu já pensei, pô, e aí? Comprar ou viver de aluguel? Talvez já é um tema pro próximo vídeo. Mas obrigado você que vai acompanhar a gente aí, talvez por 1h e pouco, vai se dedicar a ouvir um pouco disso, anote as dicas aí no final. Obrigado por tudo aí que vocês, clientes, estão construindo com a Aliar ao longo desses últimos 5 anos. Tudo isso aqui é pra vocês. É o nosso empenho, é o nosso meio de cada vez mais estar conectado a vocês, não somente na área de finanças, mas batendo um papo também. Então, Gabriel, obrigado. Valeu, mais irmão. uma vez Obrigado, pela oportunidade. Tamo junto e parabéns. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.